Boa noite, cabo-verdianos e cabo-verdianas na América, na Cabo Verde e na resto de diáspora. De volta para mais uma edição do podcast Converso Sabe. Hoje nós temos um excelente guest, tenho certeza que você bem gosta de assuntos que nós vamos falar de hoje, principalmente considerando o período que nos temos. Sem muita demora, nosso convidado de hoje é João Santos Luís, presidente de daqueles terceiro partido mais grande de Cabo Verde, que é o CID. Senhor João Luís, Esbira, como está bem? Está tudo direito, graças a Deus. Muito boa noite. Cabo-verdianos no país e na diáspora. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para o nosso podcast. É sempre um prazer e honra ter caras novas e pessoas que estão trazendo diferentes perspectivas e diferentes pontos de vista. E nós que estamos na Cabo Verde, nós saber a fonte nas questões de assuntos políticos, então é sempre uma honra ter ali. Antes de não avançar, não estou gostando de dar-nos uma pequena introdução sobre o senhor João Luís, mas eu sabe, é presidente atual presidente de o CID e senhor João Luís em termos de formação académica, fez licenciatura em Gestão de Transportes Marítimos, Portuários e Logística para a Escola Náutica Infante Dom Henrique, na Portugal. Também fez mestrado na Gestão de Desenvolvimento e Cooperação Internacional na Universidade de Mindelo. É um quadro superior de ENAPOR, na Cabo Verde, onde que já existe cargo de diretor de gabinete de delegações portuárias e também é chefe de várias delegações portuárias na Cabo Verde. Senhor João Luís, senhor está na praia ou na Mindelo nesse momento? Está na Mindelo nesse momento, praia só próxima semana. Como está aquele calor de São Vicente nesse momento? De noite está a fazer um friozinho, né? De dia está mais ou menos, o tempo está fresco. Não é interessante o que nós na Cabo Verde para frio. Eu vou ter frio que você está ali ali na América ali. Epa! Não se abaixa o gelo. Você tem noção. Por isso que nós temos pessoas de ilhas ali, não gosta de ouvir aquele calor de Cabo Verde, estou aquecendo um pouco, né? Senhor João Luís, não gosta de sempre de introduzir nos guests para a audiência, para se conhecer pessoalmente, falando um bocadinho de história de quem que é, onde que cria e boa formação a Tibutiga, presidente do CID. Muito bem. Bem, a mim João Luís, nasci na 64, na São Tomé, bem de São Tomé, pequenotinho. Meus pais é de Santo Antão, meu pai, minha mãe é tudo de Santo Antão, todas as famílias de Santo Antão, mas nasci na São Tomé, bem com 9 anos, já está com 60 anos de idade. Bem cresce tudo ali na São Vicente, estuda, trabalha, estuda, depois vai ENAPOR, ainda era Junta Autónoma dos Portos, com 13 anos. Depois que fazer 20 anos, recomeça estudo outra vez, trabalha de dia, estuda de noite, fazer curso geral de eletricidade na escola técnica, fazer 7º ano no Liceu Ludgero Lima, fazer bacharel de planeamento e administração de transportes marítimos na Escola Náutica ali na São Vicente. Depois, 3 anos e 6 meses, teve como chefe de ligação portuária na Porto Novo, na Santo Antão. Depois de 3 anos e 6 meses, vai para Portugal, termina a licenciatura na Gestão de Transportes Marítimos, Portos e Logística, regressa na 2001. Depois agora, continuar a trabalho, fazer um mestrado, entretanto, na 2006, 2007, na Gestão de Desenvolvimento e Cooperação Internacional, na Unimindelo, que foi fácil, mas foi possível para aumentar o nível de conhecimento. Também foi diretor de gabinete de ENAPOR durante 9 anos e foi chefe de delegação também de várias ligações portuárias de ENAPOR. Entra na UCID na 2003, fazem a carreira
foi secretário executivo, já foi eleito municipal na São Vicente, líder de bancada do CID na São Vicente, foi vice-presidente do partido durante 3 mandatos de presidência anterior, é deputado nacional desde 2011, 2016, 2021, e agora, portanto, também termina aquele outro mandato na 2026. E foi eleito presidente de partido na março de 2022. Já está quase para terminar minha mandato como presidente de partido. E logo depois de eleição legislativa, não tem que fazer congresso para renovar órgãos de partido. O CID é daquele partido mais antigo de Cabo Verde, de modo que tudo o gente de Cabo Verde na país e na diáspora já sabe. É fundado na 13 de maio de 1978, Partido Democrata Cristão, que defende que esses princípios que orienta cristão, dignidade, honestidade, e coloca também o homem no centro das decisões, de todas as decisões, e no centro, portanto, de tudo que as decisões que envolve o próprio país e o próprio ser humano. Senhor Flor, o CID foi um daqueles partidos mais antigos de Cabo Verde, se não me engano, depois de PAICV, e foi fundado para imigrantes, se não me engano, na Holanda, né? Para pessoas que mas ainda é um partido que se tenta ganhar território principalmente na Cabo Verde em termos de representação parlamentar. Para pessoas que ainda conhecem o CID, eu podia fazer um pequeno resumo de qualquer plataforma de um CID, ou seja, quais são os principais princípios daquele partido? Não, assim, tem que esclarecer que, como aqui falei de início, o CID é o partido mais antigo de Cabo Verde. Ele foi fundado na 13 de maio de 78. PAICV é de janeiro de 1981, não é? Porque antes tinha a PAIGC, devido àquele golpe de Estado que foi dado na Guiné-Bissau em novembro de 1980. Então, que esse PAIGC de Cabo Verde transforma a PAIGC na PAICV, na janeiro de 1981. E a MPD foi fundado a 14 de março de 1990. Só para pessoas poder lembrar, poder situar, que de facto o CID é o partido de facto mais antigo de Cabo Verde. Só que na década de 90 houve ali algumas situações que o partido que consiga legaliza perante o Supremo Tribunal, naquela altura, hoje é Tribunal Constitucional, e qualquer partido que consiga legaliza, que consiga participar na nenhuma eleição na Cabo Verde. Então o partido só bem consiga legaliza na junho de 1991. E de lá para cá, o partido tem seguido uma trajetória interessante, uma trajetória que podia estar melhor, mas infelizmente, sim, está uma hora que está, não tem trabalhado o seu. O CID foi daquele partido que trabalha para a liberdade, que luta para a liberdade e democracia de Cabo Verde, junto de instituições internacionais, nomeadamente Amnistia Internacional, Nações Unidas, Cruz Vermelha Internacional, junto do Vaticano, tudo naquela altura onde tinha repressão, não estava no regime de partido único, naquele 15 anos de regime de partido único, mas o CID sempre luta na clandestinidade para trazer liberdade e democracia para Cabo Verde, e aquele feito ali foi conseguido com a eleição de 13 de janeiro de 1991, ganho para a MPD, portanto, o 2 maioria qualificada. Uhum. E se não vou falar, o CID como partido mais antigo de Cabo Verde, já agora mais antigo que o PAICV, expectativa é mas talvez hoje devia ter maior representação na cena política e representação parlamentar na Cabo Verde. Mas coisa que houve, qual foi, além de aqueles problemas com legalização,
Mas qual foi a barreira, senhor Steve, que impede o CID de criar como partido com maior representação na Cabo Verde? Não, modo aqui em Flali, pronto, barreiras foi muito, né? Só aquele barreira principal foi aquele 15 anos na clandestinidade que o partido estava da luta. Na clandestinidade, para modo, na altura era proibido o aparecimento de outras forças políticas, que aquele artigo 4º de Constituição estava impede qualquer outro partido de exercer poder político na Cabo Verde. Portanto, o artigo 4º estava a falar o seguinte, artigo 4º da Constituição, está a falar o seguinte: nenhuma outra força política pode exercer poder político em Cabo Verde para além do PAIGC-CV. Então era proibido, que ali é uma daquelas grandes barreiras que fazem com que cabo-verdianos descontentes que está a viver na Holanda naquela altura, eles resolvem, desde 1975, fazer oposição à PAIGC, portanto, e até 13 de maio de 78, que se funda a União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, na Holanda, e, portanto, de lá para ali, portanto, como já me dizer, foi uma luta titânica para trazer liberdade e democracia para Cabo Verde. Bom, o que essa parte mais interessante, mais complicado, que deixa o CID ainda hoje, portanto, ser um partido de arte de poder, como cabo-verdianos podem entender que na década de 90, aliás, na 13 de maio de 91, houve primeiras eleições multipartidárias na Cabo Verde, e com que concorre foi MPD com o PICV, e tudo que as pessoas que eram o CID votam na MPD, MPD vai se fica lá, já se volta outra vez para o CID. E pronto, o partido de lá para aqui tem lutado o seu. O partido entra no Parlamento para primeiro vez na 2006, depois o partido concorre novamente para a eleição legislativa na 2011, naquele intervalo foi concorrido para eleição legislativas também, autárquicas na 2000, na 2004, na 2008, na 2012, na 2016, na 2020, na 2024 e legislativas na 2006, 2011, 2016, 2021 e agora na 2026. Na 2016 e na 2021 o partido concorre em tudo que as 13 ciclos eleitorais disponíveis, que as 10 no país, que as 3 na diáspora. África, Américas e Europa e o resto do mundo. Mas até ainda não consigo eleger só na São Vicente. Nesse momento não tem 4 deputados eleitos na São Vicente. 2 deputados e 2 deputadas. Exato. O CID é um partido com uma expressão significativa na São Vicente, onde botou na eleição autárquicas ou legislativa tem sempre bons resultados, mas naquelas outras ilhas ainda assim que raiz que pega. Qual que é a estratégia que nós temos para expandir o partido naquelas outras ilhas de tanto Barlavento como Sotavento? Não, tudo que as outras ilhas tem permanência de CID, de Santo Antão a Brava. Só que aqui em Santa Flor, nós na Cabo Verde não temos tido um sistema de partido, um sistema de poder político que beneficia praticamente que os outros 2 partidos, né? Beneficia que os outros 2 partidos, PCV com o MPD. Que os 2 partidos que já governam Cabo Verde durante 50 anos, eles têm estado com poder de Estado, ora um, ora outro, na Cismão. Quando está sendo no poder, está a fazer tudo, mas de tudo, para tentar enganar que as pessoas mais vulneráveis economicamente e que, portanto, esta consiga, que os votos, ou esta consiga, de uma outra forma, alcançar poder de toda maneira. Aliás, na Cabo Verde já vira moda desde há muito tempo. É como se fosse um ganha-chá entre PAICV com o MPD. Mas o povo já está cansado. A mim está esperançado que o povo já está cansado. O CID existe na toda a ilha de Cabo Verde e na diáspora. Não está a passar boas mensagens, tanto no Parlamento como fora do Parlamento. Está defende o cidadão
cabo-verdiano no país e na diáspora. E, nesse momento, não se está luta para, efetivamente, Cabo Verde ter um equilíbrio de poder político na Cabo Verde, que é para não ter cidadão para viver uma vida melhor na Cabo Verde, para não ter um parlamento equilibrado, onde a Equita tem mais respeito para o cidadão, mais diálogo à volta de que esses problemas que está feita diretamente cidadão cabo-verdianos no país e na diáspora, e, sobretudo, para ter definição de políticas públicas assertivas que também ao encontro de necessidades reais da população de Cabo Verde, políticas públicas assertivas que também de encontro a desenvolvimento da economia de Cabo Verde e também de tudo que os outros setores de atividade, nomeadamente educação, saúde, segurança e, sobretudo, para devolver cabo-verdianos mais dignidade e mais vontade de viver nessa terra que existe ali e que está fora, vontade, para dar mais vontade de regressa para essa terra com vontade, com alegria, para passar um férias, então, quiçá, de vez, para bem, portanto, gozar-se velhice ali na Cabo Verde. Em todas as condições na Cabo Verde, pode ter, caso não consiga um equilíbrio de poder político na 2026. Nós estamos tentando há muito tempo, ainda o Sírica consegue, mas nesse momento não está esperançado, como os jovens, sobretudo jovens e população de uma forma geral, está cansado com aquela hegemonia de poder na Cabo Verde. E mensagem que não tem passado para a sociedade cabo-verdiana, no país e na nossa imigração, é que é necessário não ter um parlamento para exercer esse verdadeiro poder, centro de poder na Cabo Verde. Veja que até hoje, durante os 50 anos, não tem tido um parlamento que tem funcionado como um espaço de ratificação de decisão de governo. Só isso. Então não precisa ter um parlamento forte, um parlamento que consiga exercer tudo o seu direito, tudo o seu força, a bem de povo cabo-verdiano. País, nós não estamos falando assim, mas Cabo Verde tem cheia potencialidade de desenvolvimento. E mais, a minha mensagem que não tem passado no Parlamento e fora do Parlamento, não tem falado que Cabo Verde é um país pobre. Cabo Verde é um país rico. O que é pobre e que tem sido pobre na Cabo Verde é a mentalidade de quem é que tem governado o país, que tem aproveitado todas as potencialidades que o país tem para desenvolver Cabo Verde em condições, para devolver melhoria de qualidade de vida para cidadãos cabo-verdianos. Mas o CID está ali, não se trabalha e tem certeza que não está conseguindo. Nesse momento já não tem pessoas da linha com o CID, quadros de sociedade civil, pessoas independentes que têm partido, é necessário, de facto, ter esse equilíbrio no parlamento, esse equilíbrio de poder político através do parlamento, para ser um parlamento que decide tudo e não um governo que decide tudo. Tem que ser um parlamento. No sistema democrático, tem que ser o parlamento que decide tudo e não o governo que pita, julga ao longo destes 50 anos, João Luís, já nas audiências já começa a fazer pergunta, não tem pessoa na audiência ali, João Amado, que está sempre ali conosco. Essa pergunta se o CID é partido de direita ou de esquerda? Não, o CID é partido de centro. O CID é partido democrático, partido de centro. Ideologia de centro. Como aqui falar desde o início, o CID é um partido democrata, um partido que defende, portanto, a centralidade do cidadão cabo-verdiano. Portanto, nós não consideramos que o CID é um partido de centro e que defende reais interesses do cidadão, reais interesses do país, que é para o país poder desenvolver e criar condições para ser cidadão viver direito nessa terra e também fora aqueles que considera, portanto, que se tinha que encontrar outro horizonte para se viver. Partido de centro, de cima o CID ali, defende
defende, digamos, que as questões fundamentais que o país tem falta nesse momento para desenvolver e que, de nosso ponto de vista, tem estado, que a maioria absoluta tem estado a proteger aquele desenvolvimento lá, nomeadamente para resolver a questão de emprego, questão relativa à educação, segurança, custo de vida, devolve poder de compra ao cidadão, que nesse momento o custo de vida na Cabo Verde está extremamente elevado. Não pretende também, com essa centralidade que o partido defende, não defende uma reforma profunda do Estado, que leva com que o país tenha uma verdadeira descentralização de poder para promover o desenvolvimento de tudo que os municípios de Cabo Verde, mas também para esse município consiga, com essa descentralização, para que esse município consiga efetivamente aproveita e tudo que as potencialidades que o município tem, tudo isso para gerar e para criar as melhores condições de vida de população de cada município de Cabo Verde. Mas também não defende, partido de centro, cima ao CID, defende a eliminação de que as despesas de Estado, despesas supérfluas. Nós não temos olhado que as maiorias absolutas de que os 12 partidos têm feito governação de vaidade. Para mim, está a falar de vaidade, de luxo, para mim que te consiga hoje esse país, meu país, Cabo Verde, com 50 anos de independência e 35 anos de democracia, ainda está com mais de 100 mil cidadãos na pobreza absoluta. Ainda o país ainda importa quase 90% de seu consumo. Portanto, isso me taxa para mim inadmissível. E outra coisa que nós não falamos sempre, a mim que está conforma que um país cima Cabo Verde, com potencialidade que não tem na Cabo Verde, para não ter, modo que já falei, jovens da sair do país da procura de outros horizontes de vida melhor. Quando nós não temos, portanto, condições de desenvolver nossa economia para não criar trabalho, para não gerar riqueza e criar trabalho bem digno e bem remunerado, e quando aquele jovem crescer para levar para a América, ou para levar para a Europa, ou para levar para a Ásia, para passar uma férias, para ser de ser livre e espontânea vontade, e não para ser de Cabo Verde por causa de horizonte que tem ali nesse país, por causa de oportunidade que ele tem ali nesse país que hoje ele está a nascer. De forma que, mas também ainda, partido de centro, modo o CID, está a querer reduzir despesas, modo que não falar, supérfluas do Estado, da máquina do Estado, para não poder canalizar aqueles recursos para outros setores como educação, economia, segurança e modo que falar aumento de poder de compra para Cabo Verde. Tudo isso é possível. Cabo-verdianos, tudo isso que se está a falar agora é possível desde que não tiver um equilíbrio de poder no Parlamento, na Cabo Verde, para não poder, então, abrir diálogo, fazer uma governação séria e honesta de país, para não evitar corrupção no país, para uma corrupção encheu, não é? No país, não tem problema de transporte aéreo, não tem problema de transporte marítimo, não tem um monte de problema que tem que ser resolvido. Mas se não continua com maioria absoluta, hora de um, hora de aquele outro, nunca mais não está chega lá. Esse apelo é já para falar cidadão no país e na diáspora que é necessário ter um equilíbrio político para o nosso país poder ser melhor governado, melhor fiscalizado, com mais transparência e com melhor qualidade de vida para ser cidadão. E ao longo do podcast, eu também falo de alguns dos pontos que é o levanta ali. E o único que tocou, como que o CID está hoje a imigração, fenômeno de imigração para Cabo Verde? Será que é algo bom ou algo que te prejudica Cabo Verde? Não, Cabo Verde é um país de emigração e um país de imigração. O CID considera que Cabo Verde, residentes, tem menos de 500 mil. Mas nós não sabemos que na nossa diáspora tem mais de 1 milhão de cabo-verdianos.
entre cabo-verdianos da primeira geração, segunda geração e terceira geração. Que camada que imigra, portanto, para estrangeiro, a imigração que é uma coisa mal não. Como a imigração, ela consegue, portanto, cabo-verdianos que imigram, conseguem trabalho e têm capacidade financeira para investir ali nessa terra, na Cabo Verde, e para ajudar também essa terra, portanto, famílias que estão ali nessa terra. Mas, infelizmente, nós, diáspora cabo-verdiana, que tem sido utilizado como deve ser. Diáspora cabo-verdiana tem sido utilizado só para a questão de remessas de imigrantes. Quando nós não podíamos utilizar, portanto, quadros cabo-verdianos que vivem na diáspora, para investir na Cabo Verde, tanto em termos de investimento, para gerar riqueza e para gerar postos de trabalho, mas também em termos de investimento de conhecimento ali na Cabo Verde, tendo em conta que ainda não tem graves problemas em termos de saúde, por exemplo, ainda não tem uma saúde de qualidade, ainda não tem um ambiente de negócio de qualidade ali na Cabo Verde, e também ainda a nossa economia é uma economia que cresce e que consegue transformar a vida de cabo-verdiano. De forma que a minha chama diáspora cabo-verdiana, a migração cabo-verdiana, não é de todo mal. Não é mal mesmo. Porque, agora, Cabo Verde, governantes cabo-verdianos, e que têm criado as condições ideais que para não aproveita toda a potencialidade também de que esses cabo-verdianos é que vivem na diáspora desde há muito tempo. João Luís, no volta para o Parlamento, o CID tem 4 deputados no Parlamento. Já houve alturas, em certas ocasiões de voto, que o CID alia com o MPD, e já houve altura, como mais recentemente na voto de caso de Cabo Verde em Terilhas, que o CID alinha com o PAICV. Por ambas as lados acusam o CID. Nesse momento, por causa daquele último voto do CID, MPD acusou o CID de estar alinhado com o PSV. Na passada, o PSV já acusa o CID quando eles alinham com o MPD. Qual que é o posicionamento parlamentar do CID? Não, assim, nós, de facto, tem havido alguma tendência de pessoas colar o CID, ora na PSV, ora na MPD. Modo que falar ali, o CID é um partido de centro. E o CID defende medidas e políticas que cidadão tem vantagem. Que as propostas de lei ou qualquer outro assunto que for levado para o Parlamento, que nós, deputados do CID, não te considera que te beneficia o povo cabo-verdiano, a nós é favor a ele, independentemente de qualquer outro partido que lhe vale. Veja, se me flagrasse ali, a nós, em termos de, se não vai falar de Cabo Verde e Terilhas, não temos que falar sobre tudo que as outras coisas. Por exemplo, em termos de emprego, nós não gostava de governos que já governam o país ao longo de 50 anos, porque tudo que esses recursos, não é? E que tudo que esses recursos, com parcerias com países estrangeiros, com que os acordos multilaterais, bilaterais, com que os empréstimos concessionais que o país já teve acesso ao longo de 50 anos, por exemplo, só para ter ideia, não podia ter uma economia, por exemplo, bem estruturada para produzir. Mas nesse momento, nossa economia que está estruturada para produzir. Nós não temos uma economia que tem que ser obrigatoriamente, tem que abranger que esses três setores, setor primário, setor secundário e setor terciário, mas economia de país, essas que as ideias não têm levado para o Parlamento em Santa Flor, que os outros também têm levado, mas nós não temos batido tecla mais do que os outros no Parlamento. Como um país que, se a economia que está desenvolve, se a economia que está estruturado para a produção, é que está conseguindo desenvolver, que está conseguindo ter um desenvolvimento robusto
que é para criar riqueza e tirar cidadão de pobreza, e que nesse momento, na Cabo Verde, ainda é mais de 100 mil cidadãos. Senhor Primeiro-Ministro, ainda no debate sobre o Estado da Nação, no dia 31 de julho de 2025, ele mesmo falou que na Cabo Verde tem 125 mil cidadãos na pobreza absoluta. Então, é só falar que a gente tem que fazer mais nada. Não. Não tem que orientar nossa economia para a produção. E nós não temos levado as ideias. Questão de diversificação de economia através do setor primário. Não tem uma agricultura que ainda praticamente é agricultura de subsistência. Veja, e o país já tem 50 anos de independência, 35 anos de democracia. Portanto, não tem, o setor de pesca, hoje, Cabo Verde podia viver somente de setor de pesca. Seria sustentável para o desenvolvimento de Cabo Verde. Mas onde é que é investimento? Zero. Que tem investimento no setor de pesca. Quando o PCV está a governar o país, esta aproxima a época de eleição, esta pode distribuir bote, motor de popa, fibra bote. Quando a MPD está no poder, está a fazer igualzinho, mas que tem tido um investimento estruturante, por exemplo, no setor de pesca, que é para valorizar esse setor, que é um setor rico, nós não temos mais de 780 mil quilómetros quadrados de zona económica exclusiva, mas nunca te aproveita, não tem só apostado assina acordo de pesca com o país estrangeiro, a mim que é contra esse acordo, mas me é a favor acordo, mas me também é a favor a investimento forte, investimento estruturante no setor primário, naqueles três: agricultura, pesca, pecuária, que é para não ter uma economia robusta, para não ter uma economia com base forte, que é para não poder ter um setor de transformação, para transformar os que não produzem na economia no setor primário, e para não ter um setor de transformação, para não poder industrializar o país, para não ter de facto um país que consiga melhorar a condição de vida de sua população. Mas a nós não sabe perfeitamente porque é que os sucessivos governos que têm pegado no desenvolvimento dessa economia de Cabo Verde. É por causa de uma coisa simples, não é? Tem uma coisa ali que não tem de chamar política fiscal, não é? Política fiscal de Cabo Verde, já para já, é uma política excessiva. Até porque nós já não desafia o governo Tchaubes cria um programa de monitoramento da política fiscal de Cabo Verde, que é para o governo hoje. Qual é o momento que a política fiscal precisa ser reduzido? Qual é o momento que ele precisa ser mantido? E qual é o momento que ele precisa ser atualizado ou aumentado? Mas o governo que se tem importa com o que se pôs ali. Como o governo já sabe que cerca de 500 mil cabo-verdianos no país, esse tem que consumir. E se este tem que consumir, importadores têm que fazer importação. Que aquele tal que falou, mais de 90% do consumo não tem importa. Mas a nós cabo-verdianos tem que olhar que tem 3 impostos que está aplicado para a alfândega, para o Estado, relativamente a operadores económicos, 3 impostos principais, que é imposto de valor acrescentado, que é IVA, não tem imposto de consumo especial, imposto portanto, direito de importação. Que esses 3 impostos lá está a fazer com que o custo de vida de cabo-verdiano está lá de riba. Cusa-se de tudo caro. Governo, de vez em quando o governo está a falar, não queria medida para mitigar. É só que assim. Como o custo de vida está sempre lá de riba. Ou seja, nós, o CID, não querer levar a nossa experiência de governação, não querer levar a nossa experiência de vida para a governação desse país, para não poder estruturar a economia, para a economia poder desenvolver, para a economia para não crescer de forma robusta, para a economia para poder servir cabo-verdiano. Até esse momento, não tem tido, simplesmente, por parte do governo que governa, políticas assistencialistas. Para modo, nós nunca tem entendido. Modo que o governo cria política pública, não é? E ainda não tem mais, em pleno século XXI, em pleno 2026, não tem no país mais de 100 mil cidadãos da pobreza absoluta. Mas então isso é claro, tem uma explicação clara.
Tudo o que é política pública que o governo tem criado são políticas assistencialistas que não tiram as pessoas da pobreza. Pessoas estão a ficar lá na pobreza por causa dessa atitude dos sucessivos governos que têm governado o país de políticas assistencialistas. E quando não te aproxima datas de eleição, esta aumenta mais aquele assistencialismo para pessoas que são mais vulneráveis poderem manter na pobreza, para que esse partido se poder ganhar a eleição novamente à custa de pobreza de cabo-verdianos. Mas mim, não tem, nem como líder de um partido nesse momento que está na oposição, não tem esperança que 17 de maio de 2026 cabo-verdianos consiga perfeitamente volta com consciência para equilibrar poder político, para acabar com aqueles abusos de poder que infelizmente ainda tem na Cabo Verde, para acabar com aquelas inércias de aqueles governantes que têm governado o país, esse sozinho, da fazer com que se crê, da forma que se crê, com o erário público cabo-verdiano. João Luís, José Monteiro, mais um de nós participantes na audiência ali, falou, o CID é mais antigo que a MPD e já era tempo de a saída de São Vicente para ser uma alternativa. O que é que passa aqui ainda o CID que tem negara naquelas outras ilhas? Não, mora aqui falou até um bocadinho, o CID está na tudo ilha de Cabo Verde. Só que não tem que fazer... Na São Vicente o CID é forte, mas naquelas outras ilhas não. Não, mas que é falta de estar naquelas ilhas, que é falta de presença de um CID naquelas outras ilhas. Vamos falar uma coisa ali. Olha, que os partidos, esse coisa ali falo desde o início, não tem que tornar a repetir, que os partidos que já governam o país ao longo desses 50 anos, eles têm recursos de Estado, no Parlamento, no orçamento de Estado cabo-verdiano, todo ano tem verba de 70 mil conto que está lá naquele orçamento para financiamento de atividades de partidos políticos que está com assento parlamentar. Mas só que aquele valor de 70 mil conto, ele é atribuído de forma muito injusta. Ele é atribuído de forma proporcional a mandato que cada partido consiga naquela eleição legislativa lá. E então, quem que consegue mais, toma mais. Quem que consegue menos, toma praticamente nada. Ou seja, a diferença dos recursos que o Estado coloca à disposição dos partidos políticos para fazerem política, a diferença entre o CID, PICV e MPD, a diferença é abismal. Que também fala ali na questão é canto que um toma ou canto que o outro toma, também se fala isso, só que já falou que o valor é distribuído em função de mandatos, que neste momento, PICV tem 30, MPD tem 38, o CID tem 4. Então, se aquele valor, 70 mil conto, é dividido, é atribuído a 2/10 por mês, e em função de mandatos que cada um tem, então, cabo-verdianos já hoje é uma diferença abismal e que a penetração que a MPD tem feito, que o PICV teve a fazer, é diferente daquilo que o CID está a fazer. O CID tem vindo a fazer um trabalho de formiga em todas as ilhas de Cabo Verde, só que nós estamos fazendo nosso trabalho, depois de chegar a época de eleição, nosso trabalho é praticamente desarrumado com aqueles brindes, com aqueles dinheiros que a MPD com o PICV tem de Estado, também promete alguém coisa, dá alguém brinde, compra alguém com consciência de alguém que permanece no poder. Mas a presença do CID está permanente na toda a ilha e na diáspora. Mas não tem fé, como está falou, que coisas podem mudar. E nós não temos dado mensagem para todo o canto de Cabo Verde e na diáspora para falar pessoas. A nós, o CID, nunca mesmo ninguém está com bandeira do CID, lá, está falar, mim gosta de meu CID, está votando no CID, nunca mais fica lá. Fica silêncio, chega dia de votação, vou fazer com justiça na urna, vou fazer com justiça, vou equilibrar o poder, para o país poder ser bem governado e para cabo-verdianos poder viver uma vida melhor na Cabo Verde. Para modo,
É inadmissível que o que tem vindo a acontecer na Cabo Verde na época de eleição. Tem que deixar de claro, é inadmissível. Ainda, portanto, na próxima semana, no TN Parlamento, já não tem uma declaração política pronto, para não alerta instituições, autoridades que está lidera o processo de organização de eleição, para modo que as coisas que acontecem, por exemplo, na 2021, na eleição, que pode acontecer novamente na 2026. 5 anos atrás, não se espera que as instituições na Cabo Verde, nomeadamente Comissão Nacional de Eleições, Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral, autoridades policiais e o próprio governo já tem corrigido tudo o que as falhas que teve no dia de eleição e ao longo do processo eleitoral, que é para não ter, então, uma eleição justa, uma eleição que pessoas votam com consciência, uma eleição que Cabo Verde continua a ser bem falado lá fora, que é para pode, de facto, não aumenta a capacidade de nós, democracia, e não aumenta a capacidade de cabo-verdianos, não aumenta a capacidade, a participação de cabo-verdianos na eleição, para modo coisas que tem estado a correr direto, como quem falou. Sim. E Omar Oliveira, São Vicentino e imigrante ali na Boston, já que nos fala de diáspora, quem é que é os líderes do CID no Círculo das Américas nesse tempo ali, e qual foi a base de que as escolhas? Não, nesse momento, na Américas, não tem Nelson Andrade, que é presidente regional de UCID na Américas. Ele foi eleito, ele com sua equipa, desde dezembro de 2023. Portanto, na Europa não tem coordenadora de UCID na Portugal, não tem coordenador de UCID na Holanda, na zona de Benelux, não tem coordenador de UCID na França, na África, infelizmente, ele nunca tem, mas por toda a Europa não tem, portanto, não está organizado, não tem pessoas que se cuida e tem vindo a trabalhar no sentido de, portanto, levar as mensagens de partido para comunidades, que para não hoje assim não conseguir erguer dessa forma ali, porque o CID foi um partido que nasce, mora que já não falei ali, nasceu na imigração, e então a imigração tem que ajudar também de lá para ali, tem que ajudar a fazer alguma coisa, tem que ajudar o partido cresce tanto na diáspora como na país, na Cabo Verde. E nesse momento está deixando uma mensagem para tudo que os cabo-verdianos que vivem na diáspora cabo-verdiana, Américas, Europa e o resto do mundo, e também na África, que é para fazer com que as famílias de na Cabo Verde, com um telefonema, falar, olha, cuidado, não tem uma situação na Cabo Verde que no mês te trava. No mês te trava a maioria absoluta de qualquer partido, que é para não ter um Cabo Verde melhor. É só para terminar essa parte ali para falar que o CID, no Parlamento cabo-verdiano, é o único partido que crê para o país ter um sistema de poder político equilibrado. Que os outros dois partidos, eles querem saber de equilíbrio, eles querem ganhar poder, eles querem poder. Se quer ganha poder com maioria absoluta, mas continua a usa e abusa de recursos do Estado, cima, quando que ele apareça no poder, aproxima a época de eleição, se abusa e usa. Esse que é o termo que se está a falar mesmo, para cabo-verdianos poder ouvir, abusa e usa recursos do Estado, que é para fazer campanha, quando o PCV também está no poder, ele está a fazer igual no tempo de campanha. Então, que as coisas ali está bom de caba. Quando não tem um número significativo de população na pobreza absoluta, nós nunca podemos permitir que essa coisa lá aconteça. E já para já falou, a mim, nunca concorda, nunca fica acomodado com quando o governo está bem para o parlamento e está a falar que os dados macroeconômicos do país é muito bom. Tudo bem, nesse momento não tem dívida pública, está desce em função da rácio do produto interno bruto, não tem uma taxa de inflação baixo, não tem
não tem taxa de desemprego baixo, mas para cozer que não tem. Para cozer, te pergunta cabo-verdianos. Cabo-verdianos têm que concordar comigo nesse aspecto. Para cozer que não tem, que os dados macroeconómicos muito bons, para não ter mais de 100 mil cidadãos na pobreza absoluta. Que vale a pena. País, nesse momento, na 2016, dívida pública de Cabo Verde era 200 mil milhões de escudos. Depois de 10 anos, dívida pública de Cabo Verde é 317 mil milhões de escudos. Portanto, aumento da dívida pública durante os 10 anos foi de 117 mil milhões de escudos. Mas, no entanto, ainda não continua, importa quase 90% de nosso consumo, não continua com um custo de vida elevadíssimo na Cabo Verde. Então, cabo-verdianos, não tem que mudar, não tem que jogar com o que está passa. E com o que está passa é exatamente essa situação de maioria absoluta que não tem tido na Cabo Verde. Que não dá maioria absoluta para mais nenhum partido no Cabo Verde, para Cabo Verde poder ser melhor governado, com mais transparência, com sua economia está desenvolve, com saúde de melhor qualidade, com educação de melhor qualidade e com segurança também, para transmitir-nos mais segurança, passo o termo, para nunca estar, digamos, com medo de ser de noite ou de mandar um filho de nós para comprar um quilo de açúcar, um quilo de arroz na loja de vizinho assim, para mostrar que está dado caçubode. Não hoje, não para, concentra, para o dia 17 de maio é dia que Cabo Verdeano está equilibra o poder na Cabo Verde, para Cabo Verde ser melhor governado, com mais respeito para a população e te cria mais oportunidade, sobretudo para nós jovens, portanto, no país e na diáspora. João Luís, falando ainda de diáspora, um participante que está gostando de estar presente mais que poder, é para um fozinho aquele pergunta ali. Na América, não tem um representante de juventude do CID, que, segundo aquela pessoa ali, passa muito tempo a fazer campanha nas redes sociais, defende o PSV mais do que próprio o CID. Então, essa pergunta, será que tem um certo desconexão ali, ou será que a própria estratégia do CID que se usa na diáspora para atrair pessoas espanholas? Não. De facto, nós presidente nacional da juventude, está vivendo na Brockton, um jovem muito dinâmico, um jovem com responsabilidade, com sentido de responsabilidade. Tem pouco tempo que ele foi, portanto, indicado para assumir esse cargo. Antes ele era vice-presidente de juventude na América, agora ele é presidente nacional de juventude, portanto, ele tem sua responsabilidade e não promove nenhum PSV, nenhum MPD, ele é uma pessoa responsável, é um jovem que sabe o que ele quer, ele sabe o que Cabo Verde precisa e, portanto, ele tem estado a fazer, depois que ele foi indicado presidente de juventude, ele tem estado a fazer um excelente trabalho. Nesse momento já não tem representante de juventude para a Europa, para Américas, para a Ilha do Sal, para São Vicente, para Santiago Norte, para Santiago Sul, e não também tem, portanto, na tudo que é outra região, como Bruno de Pina, está a fazer um trabalho excelente e te encorajar para continuar a fazer trabalho em prol de juventude cabo-verdiana, que é para não ter uma juventude com ódio aberto, uma juventude capaz de contribuir para tirar o país dessa situação que o país está, e assim como te caracteriza nesse momento posicionamento e atitude do nosso presidente nacional de juventude. Obrigado. Pessoal, não te fazer, se o pessoal de pôr a pergunta, fazer a intervenção, muito obrigado. Não te agradeço a minha participação. Não te fazer um pequeno, um minuto para publicidade, não te torna continuar já com o nosso podcast. Se amanhã sabe, a conversa sabe, hoje nós podemos ouvir diretamente na Cabo Verde, na rádio WBFM 104.4, tudo domingo, terça e quinta, 6 horas pela manhã, 11 horas de noite. Não sei, mais na Cabo Verde, pessoas têm problema com acesso à internet por causa de mega, nós que criamos ouvir nos podcasts, para nós que gastam os mega nos telefones, nós podemos ouvir na rádio 104.4 FM, tudo terça
quinta e domingo, 6 horas para amanhã, 11 horas à noite. Também, nós podemos ouvir que é na Turo Ilhas de Sotavento, na Ilhas de Barlavento, mesmo horário, nós podemos ouvir no aplicativo de Brockton FM, nós podemos estar na Android ou na Apple TV, nós estou já ouvindo lá. Portanto, para alguém que gosta de ouvir podcast no formato áudio, nós temos aquela opção, 104.4 FM na Turo Ilhas Sotavento, aplicativo de Brockton FM na Turo Ilhas de Barlavento ou na diáspora também. E uma outra coisa que não queria deixar eu saber, na próxima semana, na domingo ali, domingo, 8 horas de noite, que é uma coisa que não consegui hoje, para notícia fresca, o senhor primeiro-ministro Ulisses Correia Silva está ali na América, esse também é um podcast para um live direto, cima não tem o senhor João Lis hoje, o senhor Ulisses Correia Silva está ali, domingo, 8 horas de noite de América, então convido todos nós para estar presente, trazer as perguntas para ele, para não fazer aquele podcast interativo, se nós gosta. E não queria um shout-out para nós advertiser, nos advertiser é Grupo Marc Antônio Limitada, que nesse momento tem um edifício de elite na Cabo Verde, que tem apartamentos disponíveis lá naquela rotunda de Achara Grande, ver aquele novo movimento, fazer um apartamento de espetáculo. Esteve ali na porca a semana passada, que nos pôde hoje, essa lá na Força V, e mostra mesmo dentro de casa que o modelo daqueles apartamentos, o estilo de cozinha, de merda, feito mesmo a estilo de merda. Portanto, o apartamento começa com T2 na 800 euros e também para ter esse T3. T3 tem uma opção de garagem e esse trabalho com o banco que tem financiamento para imigrante com juros de apenas 5%. A nós aproveita que ela nos cumpre em casa, quer ver, o presidente gosta que não sabe Américas e Europa se apertar na porta. Não só é bom ter um investimento na Cabo Verde, mas também é bom não ter peso seguro na Cabo Verde. Se algum dia acontece conosco para nossa terra, que não tem um código para nossa cabeça lá, e para estabelecer nos vida direito lá. Mas outra publicidade que no Taranhos também, outro de nós sponsor é Isabel Beauty Salon, lá na Bowden Street, na Dorchester, e tem um grande estúdio de cabeleireira lá, e nesse momento, essa te procura um barbeiro, e abre um estúdio de barbearia, onde você tem estúdio de beleza, de cabelo, pinta unha, massagem, mas também adiciona barbearia para corte, procura um barbeiro. Portanto, se nós é um barbeiro que, se com licença não, nos contactar para aquele número que está no ecrã ali, essa também na página de Força V, nós podemos entrar lá e nos contactar. E para nós que estão interessados na publicidade, nas páginas contatando, e nos pacotes de publicidade está lá na página de Força V, ou se nos escrevem para o podcast promocional, nós temos vontade ou para ser patrocinador de nosso podcast. Portanto, não volto outra vez para nós podcast Conversa, sabe, com o João Lis, Conversa Rede, sabe, não entra na mais outro tema ali. Obrigado para todas as intervenções e responde as perguntas ali. Recentemente, a Sondagem lança uma sondagem onde o CID, segundo a sondagem, naquela eleição de 17 de março, também consegue um deputado na praia, mas perde 3 na São Vicente. Ou seja, segundo a sondagem, o CID também fica com 2 deputados, em vez de 4 no momento ali. Qual é a leitura da sondagem? Não, olha, Alberto, antes que dá a resposta, só um minuto, um segundo, só para falar sobre a questão de presidente nacional do CID, está desafiar Alberto a possibilidade de algum momento para convida o presidente nacional de juventude para um papo, como é um jovem que tinha uma ideia, está desafia Alberto, no momento que Alberto tiver algum tempinho, para convidar para um papo reto na Forte CD, para poder levar essas ideias que ele tem para a juventude cabo-verdiana. Que tem problema, não confira lá. Está certo. Okay. A nós é aberto para ouvir tudo, coisa. E se me falou, queria uma acusação que surge hoje, que alguém falou para fazer pergunta ali, mas também tem esse direito à resposta. Como diga, esse tempo te chega. Yeah. Ok, não volto outra vez. Qual que é a leitura de
que a sondagem de afro-sondagem, onde que está falando o Cid também consegue só 12 deputados na eleição de 17 de maio. Não, Alberto, olha, nós não te respeita quem que quer fazer isso tudo de forma que fazer, ou nós nunca temos um problema, nem nunca te fica chateado de quem que quer fazer esse estudo de sondagem. Nós não te fica tranquilo, nosso trabalho não está a fazer manente e a nós não sabe para uma sondagem é simplesmente um estudo que para basear, para hoje onde é que você está mal, que pode ver corrige, mas também não tem que falar também uma sondagem que é voto. Voto é na urna no dia 17 de maio de 2026 e para trabalho que não tem estado a fazer, não é? A nível nacional e também na nossa imensa diáspora, não está a Chapamode e povo cabo-verdiano deposita-se confiança no CID. Povo cabo-verdiano tem empresta o CID se voto durante 5 anos, para depois de 5 anos, para fazer essa avaliação, ele poder fazer uma avaliação contínua, portanto, um percurso daqueles 5 anos, que pelo hoje valeu a pena ter um parlamento equilibrado, valeu a pena, confia, acredita na União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, valeu a pena uma governação com transparência, sem corrupção, uma governação com diálogo, uma governação com respeito para o povo cabo-verdiano, que tem tido, infelizmente, até hoje, para uma governação que tem sido uma governação com maioria absoluta, mas aqui não se tudo sério, e eu quero, eu mando, eu decido o que é que eu quero, da forma que eu quero e quando eu quero. E, portanto, esta esquece que sucessivos governantes e que as pessoas que já governam Cabo Verde, que os partidos já governam Cabo Verde, esta esquece, mas o governo está lá, foi eleito para trabalhar, está lá, o governo está lá para fazer a gestão dos recursos do Estado. E quem é o Estado? O Estado somos todos nós. O somatório de povo é igual a Estado. E, portanto, o governo está lá para fazer a gestão de nossos recursos. E, portanto, mais uma vez, não te respeita tudo quem que quer fazer sondagem. Nesse momento tem sondagem de todo gosto. De todo gosto. Mas nós não te continua a trabalhar, com fé, com esperança, que cabo-verdianos no país e na nossa imensa imigração confia no CID, credibiliza o CID para fazer gestão e para fiscalizar melhor a governação do país, para trazer um rumo diferente na governação do país, para trazer mais transparência na governação do país, para eliminar aqueles custos supérfluos que o país tem, para acabar com a vaidade na governação do país, para acabar com o luxo na governação do país e para reduzir a pobreza, que mais de 100 mil cidadãos que estão na pobreza absoluta no país, para ter uma governação equilibrada, para não pôr a economia até desenvolve tudo o que é potencialidade que não tem na Cabo Verde, não sei, mais de 99% do mar, não tem sol, não tem vento e ainda não continua com o tema que te consiga, portanto, desenvolve Cabo Verde. O CID está esperançado que, com a entrada de independentes e dos quadros da sociedade civil de Cabo Verde no país e na diáspora, não te consiga trazer um melhor alento para Cabo Verde, não te consiga trazer uma melhor governação para Cabo Verde, não te consiga trazer mais transparência para a governação de Cabo Verde e não te consiga, fundamentalmente, criar novas oportunidades para a juventude de Cabo Verde, que te precisa tanto dessa oportunidade, que te precisa hoje uma economia que cresce de forma robusta, te precisa hoje dívida pública te reduz, mas que te sufoca operadores económicos. O CID, que este ano, 2026, a partir de 17 de maio, te contribui para ter um ambiente de negócio, te gera riqueza e cria riqueza e gera postos de trabalho. Nós nunca criou jamais um ambiente de negócio com falta de acesso ao financiamento, com burocracia de tudo casta, com deficiência no transporte e com custos de contextos extremamente elevados. Custo de contexto, não se está falando custo de energia, custo de água,
custo de transporte extremamente elevado. Que as 4 coisas que já falei ali é situação que nós, ambiente de negócio, está. Nós, ambiente de negócio... Alberto, deixa eu falar uma coisa. Uhum. Setor privado na Cabo Verde foi criado em 1992, com a aprovação da nova Constituição da República em 1992, porque antes disso a economia era tudo estatizado, era Estado que está a fazer tudo, e o CIDI defende uma economia de mercado na Cabo Verde, uma economia de mercado com seriedade, com condições que é para desenvolver. De 92 para ali, ou seja, o setor privado na Cabo Verde já tem 34 anos de existência, ok? Já não podia estar muito melhor em termos de melhoria do ambiente de negócio na Cabo Verde. Mas que as 4 coisas que eu falei, já repito, custo de contexto elevado, ou seja, água, energia, transporte, tudo elevado, deficiências no transporte, acesso ao financiamento e também burocracia. Que as 4 coisas ali, o CIRI já levou 1000 vezes para o Parlamento, já não pede debate sobre ele, já não faz ele falar na conferência de imprensa, mas o governo se tem interesse, se tem interessado. Yeah. Nós, na Cabo Verde, na que 100% de empresas, 95% do tecido empresarial te pertence micro e pequenas empresas. Somente 5% te pertence grandes empresas. Mas aquele 95% que as micro e pequenas empresas está sufocado de imposto, está sufocado de tudo que as coisas que inflagou-se ali, que as 4 emperramento do setor privado, mas o governo nunca está nem aí. Ministro de Finanças, primeiro-ministro, estava para redes sociais ou para comunicação social, está a falar, já não tem acesso a financiamento de tal, X milhão, mas a coisa continua igual. Operadores económicos têm os mesmos problemas, de sempre. E operadores económicos, veja, que eles têm lutado para a melhoria do ambiente de negócio, mas só isso que até consigo. Eles têm que ter aquele apoio institucional forte que para se conseguir efetivamente ter um ambiente de negócio que flui, para se conseguir um ambiente de negócio que gera riqueza, de criar postos de trabalho bem remunerados, para não dar também, portanto, que estes trabalhadores, que milhares e mais milhares de setor privado, melhores condições de vida na terra, na Cabo Verde. João Luís, se o CIRI ganha a eleição amanhã, Moqueta na dia 17 de maio, Moqueta resolve o problema de transporte interilhas da Cabo Verde? Qual que é o plano? Não, Alberto, hoje, cabo-verdianos, não sei se o senhor se lembra, primeiro tinha que fazer só essa parte de um bocadinho para cabo-verdianos poder lembrar. O governo de Cabo Verde assina um contrato de transporte com o concessionário Interilhas na 2019. Naquele contrato tem uma coisa que tem 12 partes que é interessante. Tem parte operacional e parte financeira. Naquela parte financeira, aquele contrato tem uma vigência de 20 anos. Aquele contrato, naquela vigência de 20 anos, tem um estudo de viabilidade económica e financeira anexo àquele contrato que afirma o Estado de Cabo Verde deve pagar à concessionária a volta de 12 mil milhões de escudos durante aqueles 20 anos, ou seja, 12 milhões de contos cabo-verdianos. Entretanto, em contrapartida, na parte operacional, esse concessionário tem o contrato da FLA que ele tinha que investir em 5 navios ROPAX, roll-on, roll-off, dimensionado para tráfego de tudo que é 9 ilhas habitadas, que é para ter regularidade no transporte, fiabilidade, responsabilidade e seriedade. Tudo está no contrato, mas nada disso acontece. Mas mais, o governo revê aquele contrato de 2022, a concessionária continua a cumprir. O que o governo faz igual? 8 de maio de 2025, o governo no Conselho de Ministros decide comprar um navio de 25 milhões de dólares para entrega à concessionária, que é para a concessionária, mas qual é país? Que país que aquele que não está? Mas que país é esse que não está? Cabo-verdianos têm que saber,
tintim por tintim de que se usa lá. E é por isso que o transporte está assim. O CID foi o único partido, na 2019, que fazia uma carta com 6 páginas, mim com o António Monteiro, que era presidente do CID na altura, no gabinete do Procurador-Geral da República, não entrega aquele carta para falar Procurador-Geral da República. Olha, esse contrato ali é lesivo aos interesses dos cabo-verdianos. É catacísmico cabo-verdianos. E o Procurador-Geral da República, nós não vamos ter dele, vamos falar com ele. Para Modi, o Procurador-Geral da República tem 2 funções que é fundamental. Ele é o dono da ação penal, mas também ele é o principal garante portanto, do interesse nacional. O Procurador-Geral da República te consegue, manda investiga, te consegue, manda para, manda trava em qualquer situação, em qualquer contrato público que se te prejudica cabo-verdianos. Mas é que aí na nossa terra, na Cabo Verde, que lá que até existe. Como aquele Procurador-Geral da República é indicado para Primeiro-Ministro. Ele está lá a fazer favor. E também o Presidente e os demais juízes do Tribunal de Contas. Mas quando é que o Estado te indica, o Governo te indica, quem tem a fiscalizar? É tudo o que se usa ali, é que acontece na Cabo Verde, esse ali já é de criar uma revisão de Constituição, mas nem a MPD nem a PCV que acrescebe de que ele usa lá. Esse crê para a Constituição fica moxa. Aquele artigo 203, que repite, artigo 203, competências políticas do Governo, artigo 203.2, a linha D. É o Governo quem indica quem vai ser o Procurador-Geral da República, é o Governo quem indica quem vai ser o Presidente e os demais juízes do Tribunal de Contas, é o Governo quem indica quem vai ser os embaixadores, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e o vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. A nós nunca conta que esses 3 usam, mas que esses 12 lá, que é Procurador-Geral da República e Presidente de mais juízes do Tribunal de Contas, é complicado na Cabo Verde. Para está lá, está a fazer favores a quem está no governo. E que ali o cabo-verdiano se podia ser. Qual que é o modelo que o CID propõe em alternativa? A nós já não leva a ideia desde há muito tempo no Parlamento na questão de transporte. Mas o governo é um governo maioria absoluta, é teimoso, bota a fazer uma coisa 10 km ali, e está a 100 km naquele outro vídeo. Se que tem nada, que tem diálogo. Esse é que está mal. A nós não fala governo, desde há muito tempo. Olha, governo, se aquele contrato lá, que estará certo, se te prejudica cabo-verdiano, com cabo-verdianas, então dá fim daquele contrato ou lança outro concurso. Já para já tinha falado, Alberto, de na São Vicente tem uma empresa de transporte marítimo que foi criado para ex-ministro de Economia, José Gonçalves, Judado, ministro de Economia, Judado, armadores, criar aquele transporte, aquela empresa de transporte marítimo de Cabo Verde, ministro de Finanças, que é o Lavo, bem para São Vicente, esse ainda em 2017, 2018, é para armadores de Marinha Mercante. Olha, já se tem empresa de transportes marítimos de Cabo Verde criado, agora o governo se também deu-se um aval para nós conseguir financiamento na Afrasimbank, para nós ter acesso a financiamento para nós poder fazer esse investimento para circular ilhas de Cabo Verde. Armadores fica contente, o povo de Cabo Verde, que eu vi aquela notícia, fica contente. Mas uma semana depois, Alberto, o próprio Ministro de Finanças vai para a comunicação social e falar: a partir desse momento, o governo, o Estado já não está disponível a dar o aval à empresa, porque o Estado vai lançar o concurso. E lançou o concurso e deu no que deu. Nós, desde há muito tempo, no Parlamento, não falamos. Ou o governo te dá esse contrato por fim, ou então é de criar condições que é de obrigar a concessionária a fazer aqueles investimentos no contrato. Para frota de Praia Maio, por exemplo, que pode ser igual a uma frota de Praia São Vicente. Frota de Fogo Brava, que pode ser igual a uma frota de Fogo São Vicente ou do Fogo Praia. Então, o que está a fazer? Este apanhar navio sem dimensionamento, não é?
um navio que está a fazer frota de São Vicente Praia, é aquele mesmo navio que está a fazer frota, é que está a fazer viagem de São Vicente Maio. Hoje é tanto gasto de combustível que não tem, tanto gasto de muitos outros coisas que não tem com aquele navio que é dimensionado. Então, ali um problema está no dimensionamento da aquisição, investimento em função, investimento no navio em função portanto, do dimensionamento da frota. Ou seja, portanto, de uma ilha para outra. Frota que está a fazer percurso praia-maio tem que ser uma frota adequado àquela linha. Frota que está a fazer percurso de São Vicente Praia, que pode ser um frota igual a fazer percurso de São Vicente de Maio Praia e assim sucessivamente. Mas o governo que tem ouvido com nós. Se fosse o CID a fazer gestão desse sistema de transporte marítimo interilhas, não estava muito melhor. Muito melhor. Ou então, se o governo está ouvido, portanto, nós ideias, em vários sentidos que a sou na esse, portanto, não tem levado ideias brilhantes, por exemplo, no tratamento de resíduos sólidos, que é um problema grave que Cabo Verde tem. Ainda Cabo Verde que conseguir dar aquele salto, mesmo com alterações climáticas, mesmo com o ódio posto no combate e na procura de soluções para desafio ou para enfrentar alterações climáticas, mesmo com aquele lá, o governo ainda que encontra uma solução para tratamento de resíduos sólidos. Mas nós não tem levado preocupação para o Parlamento e não falar o governo. Ideia para tratamento de resíduos sólidos, por exemplo, é aquele ali. Porque no mundo inteiro tem menos 10% de países no mundo inteiro é que trata dá tratamento de resíduos sólidos através de aterro sanitário. Cabo Verde é um daqueles menos 10% de países no mundo. Mas tem outras formas de tratamento de lixo, de tratamento de resíduos sólidos. Na Cabo Verde, nesse momento, não tem na quase tudo ilha, ou se não na tudo ilha, lixeira a céu aberto, por exemplo, só para dar uma ideia. Te polui ambiente, te polui mar, não é? Lixo que vai para mar, te polui mar, te polui ambiente, e o governo, o CID está levando uma proposta para o Parlamento. Você sabe que o Ministro do Ambiente, resposta que o Ministro do Ambiente dá a deputados do CID, por exemplo, nesse aspecto ali, o Ministro do Ambiente foi claro, foi peremptório. Ele falou publicamente, que foi nem não, foi publicamente. Ele falou, deputados do CID, aquele projeto ali, que é projeto de MPD. Projeto de MPD é aterro sanitário controlado. Nós não respondemos no FLAL. Senhor Ministro, o projeto pode não ser do MPD, mas ao menos que o senhor dissesse que o projeto do governo, mas não, ele está a falar do projeto de MPD. Nós não falamos, é o projeto que o MPD não quer, mas é o projeto melhor para o país. Mas ficou no quê? Em nada. Porque ele tem maioria absoluta, ele está a fazer o que ele quer, ele está a gastar dinheiro público de forma que ele quer, abusivamente, e o povo está a sofrer, portanto, por tudo que se usa ali. Por isso, mais uma vez, sem equilíbrio de poder político na Cabo Verde, coisas estão a continuar a correr mal. Cabo-verdianos, nós tenham atenção, para o 17 de maio, é dia de nossa justiça. Nós vota com consciência, nós equilibra o Parlamento, para nós ter um Cabo Verde melhor. João Luís, voltando outra vez ao assunto, para Cabo Verde, cabo-verdianos o CID, maior deputado e para equilibrar o Parlamento, dando 3 medidas que o CID também toma se ganha para resolver o problema interilhas. Qualquer 3 soluções que te propõe para não confiar no CID, aquela coisa que não se pede. Exatamente. Olha, que as 3 condições. Um de que é descentralização de poder. Ao longo dos 50 anos, não tem uma excessiva concentração de poder que trava de forma clara o desenvolvimento das ilhas de Cabo Verde. Governo governos, e governo agora, entende que descentralização de poder significa só envio de fundo de financiamento municipal para que as ilhas, isto é, migalhas.
Não se fala de migalhas, porque todas as receitas do Estado têm origem nas ilhas. E o governo recebe todo aquele dinheiro que é cobrado nas ilhas, depois então ele manda migalhas para ilhas. Só para você ter ideia, também já lá, vou ter ideia, uma ilha acima de São Vicente, por exemplo, que em 2022 seu volume de negócio foi 120 mil milhões de escudos. Seu volume de negócio. Coisa que São Vicente recebe todo ano. 366 mil, mais coisa, menos coisa. 300 mil conto. Portanto, significa 0,01% do que São Vicente produz. Dá só esse exemplo, mas quem está a falar São Vicente está a falar para o município de Praia, para o município de Santa Cruz, para o município de Ribeira Grande, Santo Antão, para o município de Tarrafal e assim sucessivamente. Por isso que nós não propõe, ainda naquele primeiro, não propõe o governo de Cabo Verde que o Fundo de Financiamento Municipal seja uma fatia do Orçamento de Estado de Cabo Verde, de 10% ou de 15%, por exemplo, para permitir, de uma vez por todas, tudo o que esses 22 municípios fazem investimentos na sua economia local para promover melhoria de qualidade de vida. Então, esse primeiro parte aqui, só para terminar esse primeiro parte que você falou, uma das razões que não te dá cabo-verdianos para votar no CID, para equilibrar o Parlamento, para dar o CID mais deputados, ou para o CID ganhar poder, é que a nós não te promete uma verdadeira descentralização do poder. Até esse momento, não tem uma administração pública completamente partidarizada, não é? Quando, naqueles 15 anos de PCD, a MPD estava a falar, o país está tudo partidarizado, a MPD toma de 2016 até 2026, igualzinho. Copy-paste. O país continua 100% partidarizado. A nós, a segunda situação ali, que é a segunda hipótese, a segunda coisa que não te pedi povo para votar na nós, é uma verdadeira ou uma despartidarização do país de forma paulatina. Não sabe como já tem criado vícios na administração pública, vícios criados para governos de MPD, criados para governos de PCV, que nós nunca conseguimos efetivamente acabar com ele de um vez, mas não te consigo de forma, o plano plurianual, não te consigo, de facto, reduzir aquela partidarização da administração pública. Uma outra coisa que não te fala cabo-verdianos, não te dá uma outra razão que não te dá cabo-verdianos para votar no CID, para pôr o CID no poder, ou para aumentar a capacidade política do CID na 17 de maio, é que a nós, na questão de desenvolvimento de economia, não te cria planos plurianual para não desenvolver nossa economia, para não afetar recursos na economia, para não investir recursos na economia, para não desenvolver economia, para não orientar a economia para a produção. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Até mesmo no turismo, onde é que o turismo contribui para o produto interno bruto com 20, 24, 25%. Até lá, a nós não tem condições de qualificar de melhor forma o nosso turismo para não aumentar aquela fatia, portanto, aquela participação de turismo no produto interno bruto. Mas se lá que tem sido feito, não está conforme. O governo tem conformado com pouco e por isso que nós estamos nessa situação ali. Portanto, essa é uma situação. O CID, só para terminar essa parte ali, o CID cria planos plurianuais, repito, para afetação de recursos na economia, para injeção de recursos na economia, no setor primário, no setor secundário e no setor terciário, para a nossa economia crescer de forma robusta, para não produzir bens que não está consumindo, para não reduzir importação de 90%, pelo menos para 60% ou para 70% num período de 5 anos. Isso é fundamental. João Luís, Estados Unidos passa a apoiar gosto e restrições a cabo-verdianos, visitantes para a América para pagar calção de $15 mil
e também para suspende temporariamente visto de imigrantes de Cabo Verde, mas 75 ou 79 países, por causa de uso de assistência de governo na América. Outra vez, se o CID estava no poder, o que o Ministério de Negócios Estrangeiros de o CID está fazendo para tentar resolver esse problema entre com a América para ajudar imigrantes cabo-verdianos e turistas cabo-verdianos que querem a América? Diálogo, Alberto. Que proposta? Diálogo é a palavra-chave. Não. Diálogo, primeiro é diálogo, palavra-chave. Porque nós, na Cabo Verde, o governo age só na reação. Deixa coisas acontecem, em vez de agir na prevenção, nós não estamos postava na prevenção, ou seja, diálogo permanente com todos os países, não só com a América, neste caso, a América, portanto, se tem impõe aquela caução de $15.000, mas se o governo tivesse, digamos, de uma forma preventiva, não é? Tomado através do diálogo, um diálogo com os países onde vivem os cabo-verdianos, não é? Para acertar a sua política de imigração, ou então para criar as condições para que os imigrantes que vivem no estrangeiro, sobretudo nas Américas, tenham melhores condições de vida, tenham melhor salário, seja tratado como, portanto, um cabo-verdiano, então como portanto, uma pessoa daquela nacionalidade. Se o governo tivesse essa postura ali, de certeza absoluta, por mais ridículo que fosse qualquer outro presidente dos Estados Unidos, ele que está a meter Cabo Verde naquela lista lá. De forma que nós ali não defende diálogo e, portanto, prevenção. Nós não temos que agir na prevenção. A nós não sabemos que Cabo Verde é um país de emigração, mas também de imigração, para modo de viver tinham pessoas na Cabo Verde, tinham pessoas que é cabo-verdiano, é tratado do direito, em princípio, de forma geral, e não te pensa, mas cabo-verdiano está vive no estrangeiro. Também, desde que as cumprir também com os seus deveres, com as suas obrigações, eles têm que ser tratados direito, cima, quando Cabo Verde trata pessoas de outros países na Cabo Verde. Agora, uma outra coisa que esqueci de falar, Alberto, é que uma outra coisa que Cabo Verde, que o CID podia fazer, na caso também de ganhar a governação, não está a promover urgentemente a revisão de Constituição de Cabo Verde. Não tem coisas lá na Constituição e que está a servir interesses conjunturais. Veja o que é que eu estou a dizer. A Constituição da República há normas para servir o MPD e o PICV. Maior parte das normas da Constituição da República. E isto tem de acabar. E para isto acabar, nós não podemos ter maioria absoluta nem do PCV, nem do MPD, para não poder obrigar a sentar na mesa, para não ter uma Constituição que sirva cabo-verdianos e não uma Constituição que sirva dois partidos. Ora PCV, ora MPD. E que esse coisa ali já está bom de cabo. E tenho certeza que cabo-verdianos está concorda comigo nesse aspecto. Está concorda comigo que a Constituição, em muitos aspectos, mais de 70% de normas de Constituição está lá para servir PICV o MPD. A nós não tem que ter uma Constituição para servir educação de Cabo Verde, para servir justiça de Cabo Verde, para servir economia de Cabo Verde, para servir segurança de Cabo Verde, para servir defesa de Cabo Verde e para servir cidadão de Cabo Verde. E não Constituição para servir, repito, interesses conjunturais dos dois partidos que já governaram Cabo Verde durante esses 50 anos. João Luís, José Xavier de Pono entra naquele último tópico de nossa conversa ali, diáspora. Ele falou que o CID tem para ajuda a diáspora, ou seja, qual é a política do CID para a diáspora, para imigrantes gente convencido para votar na nós na dia 17 de maio? Muito bem, boa pergunta, me responder com todo o gosto. Portanto, a nós nos política para a diáspora, já para já, tem que assenta no seguinte: não tem que criar condições
que é para não aproveita que conhecimentos, portanto, que a diáspora tem, para não trazer conhecimento de que os cabo-verdianos da diáspora, para não desenvolver nossa terra ali na Cabo Verde. Um outro aspecto, não te criar condições para não ter transporte, sobretudo transporte aéreo, que nós estamos a falar, de diáspora ou de particularmente de América para Cabo Verde. Já tens esse antes, foi cortado, não te desconhece a razão. Não tem que criar condições também, ali na Cabo Verde, para regresso de que esses cabo-verdianos e que querer regressa para bem viver ali na Cabo Verde. Nesse momento, por exemplo, nunca tem saúde de qualidade. Se 1000 cabo-verdianos estão a viver na diáspora, 500 na América, 500 na Europa, mais 200 na África, já se reforma, esse bem passa 2 anos ou 3 anos ali na externa na Cabo Verde, na de Chile. Esse que está bem. Você para nós que está bem, Alberto? Para nós, saúde é um bem essencial. E saúde na Cabo Verde ainda que está naquele nível que nós não está gostando. Então, se que esse cabo-verdiano já reformado está bem para Cabo Verde, para bem passa 2 ou 3 anos, naqueles 2 anos, esse tem que ir para a América ou para a Europa 4 ou 5 vezes para desenvolver saúde, para fazer um check-up, para morrer nunca tem condições. Eu entendo. Então, o CID tem que ir ali também para fazer, para criar condições para ter uma saúde de qualidade ali na Cabo Verde, para não propor imigrantes que é para passar 2 anos, 3 anos ali nessa terra, na mais calma, na relax, porque gasta esse dinheiro que já ganha lá durante um monte de tempo. Mas uma outra coisa que é fundamental, não te propõe também fazer uma revisão, força também que o Estatuto de Imigrantes. Estatuto de Imigrantes é importante. Nesse momento tem um Estatuto de Imigrante, mas que te sirve imigrante em condições. Imigrante fica confuso. Imigrante fica confuso com aquele estatuto lá. Nós não queremos um Estatuto de Imigrantes, um Estatuto que, sobretudo, imigrante te apoia naquele Estatuto, te consiga hoje, que ele te consiga fazer, investir seus recursos ali na Cabo Verde e que ele, no investimento daquele recurso, ele tem lucro nesse momento que ele tem. Que ele tem. Portanto, nosso diáspora, de facto, de ser muito bem valorizado, se nós da diáspora, sobretudo na América, dá ao CID essa possibilidade, vota no CID 17 de maio, que é para o CID pode criar tudo que as condições ideais de regresso para que esses cabo-verdianos que crê, não é? Em termos de construção de habitação, em termos de investimento, desse recurso que ele tem. Para nós não tem um imigrante que tem capacidade financeira de investir ali no Cabo Verde. Mas esse que está bem. Para ali não tem uma política fiscal que é inimiga de investimento. A mídia é farta de falar no Parlamento e fora do Parlamento, mas o governo se está ouvindo, por uma simples razão de eu posso querer o mando, faço o que eu bem entender, e a política fiscal é alterada pelo governo com maioria absoluta. Se não se pode hoje, assim não está conseguir. Na São Vicente não está a falar, assim não tem poder. Mas nós não temos levado toda esta preocupação. Como nós não sabemos, mas imigrantes cabo-verdianos, sobretudo na Américas, têm grande capacidade, repito, grande capacidade de investimento, têm grandes conhecimentos em várias áreas que pode, se criar condições na Cabo Verde, esta conseguir bem fazer esses investimentos, transmitir conhecimento em várias áreas, formar jovens, dar jovens, criar emprego para jovens ali na Cabo Verde, que é o que não precisa na tudo que as ilhas de Cabo Verde, que só na Santiago, mas na Santiago, na Fogo, na Brava, na São Vicente, na São Nicolau, na Santo Antão, na Boa Vista, e assim sucessivamente. Que essa proposta ali, que já avança ali, que é de imigrantes, não está a chamar propostas de uma fase inicial, para modo de nós não te considera, repetindo, não te considera que imigrantes fora de cabo-verdianos, aliás, cabo-verdianos fora de Cabo Verde é quase 3 vezes mais de cabo-verdianos que residem na Cabo Verde. E então nós não temos que ter uma política voltada de facto, voltado para servir que as pessoas.
de primeira geração, de segunda geração e também de terceira geração. Cabo Verde está cabendo nós tudo, desde que nós não tiver um governo que te gere Cabo Verde com transparência, também com rigor, não é? Para criar tudo que as condições de regresso de nós imigrantes, aqueles que querem regressa para viver ali na sua terra. Nós não tenho certeza que o CID terá as condições para fazer isso, mas para isso não tem que ter aquela capacidade política, e essa capacidade política não te consegue só através de nosso voto, no dia 17 de maio de 2026. João Luís, ativista sincero, flama presidente do CID, tem que fazer uma visita para os Estados Unidos, para conquistar povo e imigrantes, para jurar ser um partido mais grande. Para quando uma visita para os Estados Unidos? Muito bem. Já me fazer uma visita para os Estados Unidos na maio de 2024. Teve 2 semanas, por acaso, pela primeira vez, nos Estados Unidos, a convite da direção regional da UCID, portanto, na Américas, nomeadamente que foi inaugurado sede da UCID na Brockton. Portanto, fui muito bem recebido pela direção regional, pelo presidente regional e, portanto, toda a sua equipa, mas também para os cabo-verdianos que não visitar Meia de Brockton. Neste momento já não tem um Meia de Brockton que é cabo-verdiano, que na altura era City Council, não visitar também, portanto, State House na Boston, não visitar, não tive na Rhode Island, não rodear praticamente Brockton, um bocote, um conchecheu cabo-verdiano lá, mas neste momento, de facto, já te pedi outra visita, aliás, não se te prepara a eleição, e não tem que ir, de facto, para falar com cabo-verdianos na Américas, portanto, naqueles estados da América, nos Estados Unidos, que é para não poder convencer com nossa presença e também com nossa proposta presencialmente, que é para não ter mais Sporting, para não dar esse mais esse upgrade portanto, na nossa propostas que nós também lançar. Em princípio, as propostas também saem também na nossa plataforma eleitoral, que se também reflete visão de partido portanto, para essa eleição de 2026, está a sair já, no ter já na trabalho, já naquela fase final, e que também, portanto, diáspora está lá muito bem representado, e que, portanto, as propostas que infla ali já também sei, também já, e, portanto, efetivamente, nós também pensar na organizar, de facto, uma visita para os Estados Unidos. Em breve. Tá bom. Antes de não terminar, Gensen, queria só lembrar nos outra vez, mas dia domingo, 8 horas da noite, primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, que nesse momento já está na América, faz uma atividade esse fim de semana ali, está ali na podcast, conversa, sabe, ao vivo com nós. Nos prepara outra vez, nos traz as perguntas. Se nos traz João Santos, João Santos Luís, bom pergunta hoje. Nos prepara também para mora. Nós não queremos trazer líderes dos partidos e políticos para bem esclarecer, e assim é que nós vota, para nós fazer uma decisão informada. Não fica daqui para frente, não fica até hora. O que bem onde o CID, não traz próximo MPD, próximo PSV e não está concentrado. Até se PTS também, que bem, convite está aberto. Portanto, mas João Luís, foi um excelente ocasião de ter linda, a gente agradeceu bastante, foi uma hora, então espero que aquela oportunidade sirva para dar uma audiência mais larga sobre planos e visão do CID, para modo que cabo-verdianos devem considerar nós no dia 17 de maio. Desejo sucesso como presidente, sucesso também na nossa carreira, e a mim acredita na democracia e multipartidarismo, está chamando quanto mais aquele bolo parlamentar está dividido equilibradamente, Cabo Verde que está ganhando. Mas aquela é a decisão de cada um de nós, a nós só não trazemos as pessoas para falar com nós, damos informação, nós se define na fim, nós se decide quem nós queremos votar pela. Mais uma vez, obrigado, foi uma honra
portas são sempre abertas, não tem mais oportunidade ainda para não estar ali antes de dia 17 de maio, mas conta com Força Viva, que sempre me escrevem fala com a nossa audiência ali. Obrigado mais uma vez pelo tempo. Muito obrigado, amigo, te agradecer toda essa gentileza, esse esforço por parte de Alberto e Força TV. E te agradeço tudo o que as pessoas que acompanham a gente ao longo dessa conversa. Um grande abraço para tudo que as pessoas ali no país e também na diáspora e fundamentalmente, em particular, na América. A gente agradecer tudo. Um grande abraço para nós tudo e que nos espera que nos mensagens passar e agora, portanto, sim, Alberto já falou, nós espera que tem mais alguma oportunidade antes da eleição para nos esclarecer outras situações que tiver para esclarecer, porque de facto o CID precisa, Cabo Verde precisa de um CID forte, Cabo Verde precisa de um poder equilibrado e a 17 de maio nós tudo tem essa responsabilidade. Um grande abraço para vocês tudo e muito obrigado, Alberto, por esse esforço. Muito obrigado e Deus é entre nós. Um abraço. Um abraço, obrigado.